E agora, rapaziada, vamos dar uma olhadinha no que disse o Mauro César sobre Atlético Paranaense versus Flamengo. Se vocês puderem, deixe seu like, se inscreva na Fla Geral, os créditos são do All Sport. Palmeiras e Flamengo seguem ali cabeça a cabeça. O Flamengo teve a chance, né, Mauro, de chegar nesse confronto com a possibilidade de colar de vez no Palmeiras. Não fez um grande jogo, mas conseguiu empatar. Estava muito desfalcado, é verdade. E com falha do Rossi. Preocupou o desempenho? Tá bom pelo tudo que aconteceu? Eu acho que assim, acho que um dos erros que a gente comete, a gente que fala em imprensa geral, é analisar rodada por rodada. Você tem que analisar, acho que de forma um pouco mais abrangente. O Flamengo teve um desastre nessa semana, que foi a eliminação da Copa do Brasil. Por mais que ela não seja o torneio mais relevante para o clube, a eliminação foi vergonhosa, e isso tem um impacto, isso tem um peso, ponto. Mas no Brasileiro, as últimas rodadas foram boas para o Flamengo. O Flamengo fez, nessas três últimas, por exemplo, o Palmeiras empatou 3 jogos, 2 foram em casa. 2 contra times que brigam para não cair, Santos e Remo, né? Um em casa e um fora. Empatou com o Cruzeiro. Empate com o Cruzeiro não é um mau resultado, mesmo em casa. Mas por ter empatado com o Santos, por exemplo, a vitória do Cruzeiro era importante para compensar um pouco isso. E o Flamengo, nesses 3 jogos, ele empatou 2, venceu 1, tirou 2 pontos. E o detalhe, foram 2 jogos fora. O Flamengo, nas últimas semanas, de 7 jogos, fez 6 fora de casa, contando todas as competições. Um em casa que foi clássico, que nem é mando de campo, é neutro, né? O Flamengo vai dividir a arquibancada do Maracanã, como acontecerá no segundo turno com o mando vascaíno. O Flamengo jogou, nesse intervalo, em 2 países, na Colômbia, na Argentina, 2 vezes na região sul, contra o Atlético Paranaense e o Grêmio, jogou no Nordeste contra o Vitória, ou seja, ele viajou muito, e foi a Medellín, não teve jogo, mas teve que ir lá, entrou em campo, colocou fardamento, ou seja, viagem, concentrou e tal, volta de Medellín direto para Porto Alegre. Então foi o recorte mais difícil da temporada, era uma sequência de jogos fora de casa, né, 4 fora de casa, 6 em 7 jogos, e eu acho que apesar, assim, a Copa do Brasil, repito, um desastre, mas no Brasileiro, e também na Libertadores, né, o que deve ganhar os pontos da partida contra o time colombiano, eu acho que foi bem satisfatório. Se você pegar a 10ª rodada, o Flamengo era 4º, 8 pontos atrás do Palmeiras. Na 16ª, o Flamengo é 2º, 4 pontos atrás do Palmeiras. Ou seja, vai jogar com o Palmeiras, se ele vencer e o jogo atrasado, ele pode ser líder. E se também não vencer e vencer o jogo atrasado, ele pode ficar 1 ponto atrás. Se empatar no sábado, ele ganha do Mirassol na frente, digamos que fosse agora o jogo, fica 1 ponto atrás, com mais de um turno para ser disputado. Então, acho que acabou sendo bom, ter um resultado bem satisfatório, que é um lugar onde o Flamengo sempre tem dificuldade. Comparar a mobilização do Atlético quando joga com o Flamengo em relação à maioria dos seus adversários em casa, é outra mobilização, é completamente diferente. O clima é de uma hostilidade absurda. Não jogaram ontem, não estavam disponíveis. O Plata, o Arrascaeta, voltou para Paquetá, verdade, mas ele não tinha o Jorginho, ele não tinha o Everton Araújo, ele não tinha o De La Cruz, ele não tinha o Pulgar, ele é o Leonardo Jardim. Teve que improvisar com o volante. No meio campo ele não tinha meio campo, teve que colocar ali Ortiz de volante, o Saúl foi titular, claramente não tem a sua melhor condição, ele fez uma cirurgia séria no começo do ano, está voltando ainda mais do piso de plástico, claramente o jogador estava fora ali de sintonia. E assim, teve a falha do Rossi, mas eu acho que o Rossi não é um mau goleiro. Difícil arrumar um goleiro melhor que o Rossi. Quanto vai custar um goleiro melhor que o Rossi? Quem é esse goleiraço que viria para fechar o gol? Não é simples, ele é um goleiro na média dos bons goleiros, mas está falhando demais. 3 jogos seguidos, fez uma pataquada com os pés de novo contra o Grêmio, que o Léo Pereira impediu que seria um gol do Grêmio, que é um problema sério que esse rapaz tem. Falhou no jogo do Vitória, duplamente, na saída de gol, foi mão de manteiga e depois a bola passando embaixo do braço dele. E ontem falhou novamente, uma bola que ele tentou encaixar, a bola desviada, que era para tentar rebater. Então foi mais uma falha do Rossi, né? Mas, independentemente da falha, eu acho que o time depois reagiu no segundo tempo. O primeiro tempo não foi nada bom. O Flamengo conseguiu dominar o jogo, não foi tão incisivo, não criou tantas situações, mas conseguiu buscar o empate. Depois teve ali uma pressão. Aquele lance dos 3 gols perdidos do Viveiro, ele estava impedido, me pareceu. Claramente impedido. Se você olhar o lance, você vai ver, ele está impedido. Se fosse pro VAR, a jogada seria anulada, creio, porque ele está bem à frente. 2 jogadores impedidos, ele e mais uma direita ali, acho que era o Espírito Mendonça na origem do lance. Mas enfim, então para o Flamengo acho que foi bom. Foi bom. Até antes do jogo, cheguei até a falar, no comentário que fiz na rede social, falei, cara, para o Flamengo o empate é bom. Pô, como é bom, né? Gente, o campeonato não acaba hoje. Está jogando contra o Atlético no Paraná, fora de casa, o Atlético motivado, vindo de uma eliminação, com uma porrada de desfalques. Pô, você conseguir 1 ponto ali, não é mau negócio. O Palmeiras empatou, você mantém a distância. E foi o que aconteceu. Acho que a rodada não foi ruim para o Flamengo, não. Cara, a rodada perfeita seria vencer. Mas o Flamengo não fez para merecer vencer. E a vitória nessas condições ela era algo muito improvável, né?
Eu quero destacar, para finalizar esse comentário, o Bruno Henrique, que entrou e deu assistência para o gol. Enquanto o Samuel Lino custou uma fortuna, custou devendo muito futebol. Ele é um ótimo jogador, tem muitas virtudes, mas esse rapaz precisa de um treinamento específico, uma conversa, alguma coisa. Ele tem medo de decidir, ele parece que tem receio de quando chega na zona do agrião, como diria o João Saldanha, e não resolve o negócio. E o Bruno Henrique, ele entra e acaba fazendo o passe para o gol do Pedro, que vira artilheiro do campeonato, empata o jogo. E foi um ponto, acho que, bem valioso para o Flamengo nesse contexto todo do que aconteceu. E o Rossi ainda tem um detalhe. Não adianta o goleiro de time grande falhar e fazer 4, 5 defesas. O goleiro de time grande não pode falhar toda hora. O goleiro de seleção grande não pode falhar toda hora. Mas pegou 4 bolas, ele já condicionou o jogo. A falha dele condiciona o jogo. Se toma um gol com 10 minutos, você já muda completamente a história da partida. Se você tem uma estratégia fora de casa, que você sabe que vai ser pressionado, vai jogar em transição, vai tentar explorar espaços que o adversário pode dar quando ele se mandar para o ataque. Com 10 minutos toma o gol, o adversário já muda o seu comportamento, você já é obrigado a começar a escalar uma montanha por conta de uma falha individual grave de um goleiro que não pode errar tanto. Um erro eventual, ok, mas 2 jogos seguidos, 3 na verdade, que a outra foi a pataquada com o pé, que é um grave problema que ele tem, né? Eu não entendo por que o senhor Boto contratou o goleiro Andrew, que não joga nem na Copa do Brasil, jogou. Esse rapaz tinha que ser escalado agora quarta-feira com os Estudiantes. É um jogo que se o Flamengo não vencer, ainda assim deve se classificar. Um empate, ele deve ser o primeiro do grupo, antecipadamente, desde que ganhe os pontos contra o Medellín, Independente Medellín. Então é um jogo que não é de vida ou morte. É um adversário argentino que está 10 dias descansando só para esse jogo. Não é um jogo simples. O goleiro ser testado. Porque esse rapaz, ele praticamente não jogou, ele não foi testado. Então por que contratou? O Rossi precisava de uma sombra, um goleiro que pudesse ameaçá-lo na condição de titular. E se o André não joga nunca, então realmente era melhor colocar um rapaz da base lá, o Diogo Alves, que é o goleiro da base, gente do incêndio do Ninho, e deixá-lo lá na reserva do Rossi. Mas discutir as contratações do Zé Boto sempre é um negócio bem complicado. Juca, é o Copa. Claro, o Flamengo poderia, em tese, porque é melhor que o Atlético Paranaense, poderia, em tese, se aproveitar melhor do tropeço do Palmeiras contra o Cruzeiro, né? Ficar potencialmente na frente do Palmeiras 1 ponto. Mas, vamos lá, foi jogar contra um adversário com quem, muito recentemente, decidiu uma Libertadores. A questão envolvendo o Flamengo é que, após a eliminação na Copa do Brasil, a pressão nas 2 competições que faltam, ainda mais porque ele fracassou na Recopa, fracassou na Supercopa também, será grande, né? Para o Flamengo, com o elenco que tem, de fato, brigar e ultrapassar o Palmeiras na corrida pelo título nacional e na Libertadores também brigar pelo bicampeonato. Sabemos que isso... E aí, eu vejo dos 2 lados uma certa indecisão de como agir no mercado. O Flamengo me parece querer trocar alguns jogadores que não estão dando, sobretudo reservas, que não estão dando resposta. O Palmeiras me parece querendo engordar o elenco, já fechou o Alexander Barbosa, pode fechar outro jogador. Então o mercado pode ser decisivo para um e para outro durante a parada da Copa. É isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram desse corte, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui na Fla Geral, que tem tudo da base ao profissional. E, lógico, deixe também seu comentário sobre o jogo de ontem. É sempre muito bem-vindo e a gente responde a todos aqui nos comentários. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada. Até a próxima e fui!